paz do Senhor. A igreja pode se assentar, glorificando a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nesta noite gostaria tão somente de ouvir e receber da parte de Deus, mas aquilo que nos é imposto por Deus não devemos recusar, porque às vezes até falamos ou pensamos, mas eu não estou preparado, eu não preparei, mas na realidade nós somos apenas o barro, né? É o Espírito Santo que fala com a igreja da maneira que ele acha necessário, né? Eu gostaria de louvar a Deus comigo nessa noite, né? Ainda gostaria que os músicos me ajudassem, comigo divino companheiro. Glória a Deus. Que algum irmão, né, que me ajude aí a louvar a Deus. Os irmãos que conhecem estão sem a corda do hino aqui. Amém, né? Graças a Deus. Gostaria que a igreja me ajudasse a louvar a Deus com este hino. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo está presente neste lugar, nesta noite. Aleluia, por amor a você. Ele quer que você nessa noite faça este convite a Ele. Fica, Senhor, fica na minha vida, fica na
minha casa. Fica comigo, Senhor. Aleluia. Talvez o momento seja um momento difícil na sua vida, seja um momento de luta, um momento de prova. Aleluia. Mas nesta noite, que você possa convidar aquele que por amor a você deixou a glória dos céus. Aquele que sem medir esforço, aquele que sem medir sacrifício, deixou a glória dos céus para descer a este mundo e te dar a vida ali naquela cruz. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez nessa noite você entrou aqui, onde entrou este templo, triste, angustiado, aflito, com os problemas da vida, com os problemas da casa, aleluia, com os problemas da sua vida, aleluia, você entrou aqui angustiado nessa noite, aleluia, mas a palavra de Deus já falou contigo. Jesus nessa noite já falou no teu coração. Ele já está falando com você desde o início deste trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. E somente eu quero que você entenda, que você compreenda nessa noite que Jesus Cristo, Ele não está olhando a tua qualidade, Ele não está olhando a tua estrutura financeira, Ele não está olhando se você louvado seja o nome do Senhor, uma pessoa religiosa, mas Ele está olhando se realmente você está dando lugar para Ele no seu coração. Nós vemos a leitura oficial desta noite, a palavra de Deus falando de um homem chamado Nicodemos. A palavra de Deus diz aqui que este homem que havia entre os fariseus, ele era um homem chamado Nicodemos, e este era principal dos judeus, era principais dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém fazes o que tu fazes se Deus não for por ele. A palavra de Deus diz que ele era um mestre, ele era um homem sábio, ele era um homem instruído, ele era um homem que conhecia a palavra de Deus. Porém, ele foi ter com Jesus de noite porque ele não sabia como herdar a salvação. E nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que este homem, ele se achava um homem na posição em que ele estava. Talvez ele se achava um homem importante, um homem de um grau elevado, que ele foi ter com Jesus de noite para que a multidão não vesse ele ir ter com Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, quando deixou a glória do céu, deixou a glória do Pai, Jesus ele não veio a este mundo como os judeus esperavam que ele vinha. Jesus não veio como rei, ele não veio num carro de luxo, ele não veio em um palácio, ele não veio em uma casa, em uma mansão, mas a palavra de Deus diz que nenhum lugar foi encontrado, nenhum hotel foi encontrado para que Maria desse a luz e trouxesse Jesus a este mundo. Mas a palavra de Deus fala que ele nasceu em uma estrebaria. Desde o seu nascimento, Jesus nasceu em um lugar pobre. E Jesus, aleluia, nós conhecemos aqui a história da sua vida. Jesus, ele andava no meio dos pobres. Jesus, ele andava no meio dos pecadores. Jesus, ele andava no meio dos doentes. Jesus, ele andava no meio do povo necessitado. Pois que a palavra de Deus diz em Isaías que aonde não havia luz, brilhou uma luz. No deserto, onde não havia água, nasceu fonte de água. Onde não havia rios, nasceram mananciais de água. Ele veio em um lugar seco, em uma terra sedenta. Ele brotou em um lugar onde não havia esperança. Ele brotou em um lugar onde já não havia luz, onde não havia paz, onde não havia alegria, onde não havia esperança. E ainda hoje ele continua, não no meio dos ricos, não no meio dos importantes, não no meio daqueles que acham, aleluia, que são melhor, mas ele ainda continua no meio da onde não há esperança, aonde, aleluia, existem pessoas necessitadas, aonde existem pessoas, aleluia, angustiadas, aonde existem pessoas sofrendo e carentes. Jesus ainda está caminhando no meio deste povo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala aqui de um homem importante que foi ter com ele de noite. E a palavra diz assim, que ele indo ter com Jesus perguntou-lhe Nicodemos, como diz aqui a palavra do Senhor,
No versículo 2, este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, olhando para aquele homem, talvez religioso, um fariseu, um chefe dos fariseus, aleluia, mas a palavra de Deus diz que ele foi ter com Jesus, e Jesus, olhando para ele, logo foi ao seu encontro com uma palavra dura, com uma palavra difícil, com uma palavra que ele não podia compreender. Jesus disse: olha, na verdade eu te digo que é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ainda existem muitas pessoas que são importantes, ainda existem muitas pessoas carregando uma Bíblia debaixo do braço, ainda existem muitas pessoas com um terno bonito, com um paletó e com uma gravata, mas que se for ter com Jesus hoje, vai ouvir a mesma palavra: necessário é nascer de novo, necessário é nascer da água e do Espírito, necessário é compreender, aleluia, o mistério de Deus, necessário é compreender que Jesus Cristo, Ele sendo o Rei dos judeus, Ele sendo o Rei dos reis, Ele sendo o Senhor do Senhor, a palavra de Deus mostra aqui o amor de Deus para com a humanidade, o amor de Deus para comigo, o amor de Deus para com você, o amor de Deus para com aqueles, aleluia, que estavam condenados, e toda a humanidade condenada, toda a humanidade caída, que já não tinha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos então que a palavra de Deus diz que este homem olhou para Jesus e disse: como pode um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus retornou a ele com uma pergunta: você é chefe do meio dos fariseus e não sabe isto? Se você não entende as coisas materiais, como poderá entender então as celestiais? Louvado seja o nome do Senhor. Matéria, materialismo, matéria é isso aqui. A Bíblia Sagrada, ela é matéria. O Espírito de Deus é vida, o Espírito de Deus é revelação, o Espírito de Deus é o que faz o homem conhecer a verdade, o Espírito de Deus é que revela ao homem a verdade. O homem, ele pode ter teologia, o homem, ele pode ter muita sabedoria, o homem pode conhecer a Bíblia capa a capa, o homem pode andar de paletó e gravata, o homem pode ter título de pastor, o homem pode ter título de missionário, o homem pode ter título de evangelista, o homem pode ter título, seja lá qual for o seu título, mas Jesus Cristo disse para aquele homem: é necessário nascer de novo, é necessário nascer de novo, é necessário nascer de novo. E aquele homem disse: o que queres dizer com isso, nascer de novo? Sendo eu um homem velho, como vou tornar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus Cristo disse logo: tu és um homem material, tu és um homem carnal, tu és um homem que não tem entendimento, tu és um homem que não tem o meu espírito, tu és um homem vazio, porque anda na carne, porque não tem o meu espírito na tua vida. O homem precisa ter o Espírito Santo de Deus. Hoje, louvado seja o nome do Senhor, é muito fácil se intitular a pastor. Hoje é muito fácil ter um salário bom de 2.000 e de 3.000 reais, e quem sabe até mais, para ter um título de pastor, para ter um paletó bonito, para ter uma calça, um terno bonito e uma gravata, para ter um diploma em sua mão, aleluia. Mas para amar como Jesus Cristo amou, tem que nascer de novo. Mas para, aleluia, ir em busca das almas que estão perecendo, tem que ter o Espírito Santo. Mas para ter o amor de Deus, tem que nascer de novo, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. E para isto, Jesus Cristo nos deu este exemplo maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele veio, aleluia, a este mundo, enviado por Deus, o seu Pai, aleluia, nascer da Virgem Maria, nós vemos então a história bendita e gloriosa do nosso
nosso Senhor Jesus Cristo, que desde o seu nascimento nasceu em uma manjedoura, que desde a sua vida, ele aos seus 33 anos em que viveu, ele aqui neste mundo não teve glória, não teve riqueza, mas o profeta Isaías, no capítulo 53, descreve a história de Jesus Cristo, descreve o homem que Jesus Cristo foi, mostra o homem que Jesus Cristo era, caminhando, e nós encontramos então, e se você parar nesta noite, ter os olhos da fé, e dar lugar ao Espírito de Deus, e abrir os olhos espirituais, você vai agora caminhar na história da Bíblia, e encontrar um homem simples, um homem que diz o profeta Isaías, ele não tinha beleza nenhuma para que nós o desejássemos, ele era um homem experimentado nos trabalhos, ele era um homem que todos passavam por ele e não lhe dava valor, meneavam a sua cabeça, nenhuma beleza havia nele, nenhuma beleza para que nós o desejássemos, mas encontramos na história de Jesus Cristo, que quando ele saiu de junto da sua mãe, aleluia, ali naquela cidade de Jerusalém, e entrou no templo, lá estavam os sábios, lá estavam os doutores, lá estavam os fariseus, lá estavam aqueles que entendiam, lá estavam aqueles que levavam a palavra, lá estavam aqueles que levavam o ensinamento, mas quando Jesus entrou e se assentou no meio deles, a Bíblia Sagrada relata que aquele garoto de 12 anos ali estava, e quando abria sua boca, os doutores da lei ficaram boquiabertos, porque não entendiam o mistério que estava sobre ele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vemos então muitos fariseus, muitos aí, aleluia, querendo e distorcendo a palavra do Senhor. Encontramos hoje pessoas que estão matando vidas, tirando vidas, destruindo vidas e usando a palavra do Senhor. Encontramos pessoas enganando, mentindo através da palavra de Deus, usando o nome do Senhor Jesus Cristo, mas não para salvar, usando o nome do Senhor Jesus Cristo, mas não para revelar esta verdade gloriosa, mas querendo, aleluia, serem muitas das vezes o dono da verdade, querendo muitas vezes, aleluia, olhar para a igreja do Senhor e dizer que a igreja do Senhor está errada, que a igreja do Senhor está condenada, que a igreja do Senhor não tem salvação. Mas se forem como este homem ter com Jesus, com certeza irão ouvir a mesma palavra. É necessário nascer de novo. É necessário nascer da pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós encontramos isto no exemplo da palavra de Deus, de um homem chamado Saulo de Tarso, um homem, aleluia, que ele sempre propagou a palavra do Senhor, e que ele, por andar na lei, ele perseguia a igreja de Cristo, e ele matava os cristãos, matava os crentes, mandava queimar, mandava sacrificar, mandava tirar as suas vidas, porque ele achava que ele estava cumprindo a lei, porque ele achava que ele era um homem que tinha autoridade contra o povo de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que aquele homem, ele também era um doutor da lei, ele também era um homem estudado, ele também era um homem instruído, ele também era um homem sábio, ele também era um homem, advogado, podemos dizer, porque era um doutor da lei. Mas ele, com a autoridade que tinha, um dia teve um encontro com Jesus Cristo ali no caminho de Damasco, e a palavra de Deus diz que quando ele encontrou com Jesus, ele caiu ao chão e ouviu uma voz que bradou do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus de Nazaré, aquele a quem tu persegue, e dura coisa é para ti recalcitrar-se contra os teus agriões. E nesta noite eu digo, muitos ainda estão aí, aleluia, recalcitrando contra os agriões do Senhor, estão lutando, aleluia, pensando que está lutando contra a igreja de Cristo, pensando que está lutando contra o homem,
mas está lutando contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus disse que Jesus falou para aquele homem, aleluia, quando ele teve a sua conversão: a partir de agora o seu nome não será mais Saulo de Tarso, mas será Paulo. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando o homem é transformado por Deus, a sua vida muda. Glória a Deus. Há uma mudança na sua vida, e você vai ver que todas as características de Paulo foram mudadas através da transformação que Paulo teve ao encontrar com Jesus Cristo. Porque aquele homem de outrora, ele era um homem valente, ele era um homem que batia, ele era um homem que matava, agora passou a sofrer, agora passou a apanhar, agora passou a ir para a prisão, agora passou a levar açoites, aleluia. E sempre o que acontece na vida da pessoa que nasce de novo é ser uma pessoa humilde, é ser uma pessoa, aleluia, que está pronto a sofrer, está pronto a padecer, aleluia, por amor de Jesus Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas não é isto que nós vemos, aleluia. Nós estamos vivendo em um tempo onde muitas pessoas estão crentes. Nós estamos hoje, aleluia, falando onde muitas pessoas acham que conhecem a Deus, acham que servem a Deus, acham que são importantes, acham que levam um nome importante, acham que tem, aleluia, muitas das vezes a importância de ter um título na igreja, aleluia, muitas das vezes de ter uma igreja, ou de ser o fundador de uma igreja, de um templo, mas não sabe que a pedra fundamental é Jesus Cristo. Não coloca esta igreja fundamentada, como disse Paulo, em Jesus Cristo, que é o fundador da igreja, em Jesus Cristo, aleluia, que deu a sua vida por esta amada igreja, aleluia. São pessoas que edificam sobre outro evangelho, edificam, aleluia, aquilo que já foi edificado. Louvado seja o nome do Senhor, querendo derrubar a igreja do Senhor, querendo destruir a igreja do Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a palavra de Deus diz: a porta do inferno, ela não prevalecerá contra a minha igreja. Mas amados, eu quero tão somente dizer para a igreja que infelizmente, aleluia, a palavra de Deus diz que estes tais enganarão a muitos e conduzirão a muitos, aleluia, ao caminho da perdição, ao caminho da heresia, e farão com que muitos retrocedam, farão com que muitos neguem a sua fé, farão com que muitos postatem a sua fé. Mas eu digo uma coisa: ai desta pessoa naquele dia em que se deparar com Jesus Cristo, aleluia, ai desta pessoa quando colocar ali, aleluia, o seu joelho na presença de Jesus, porque Jesus Cristo vai dizer, aleluia, você não nasceu de novo, aleluia. E esta pessoa com certeza vai dizer: mas eu preguei a palavra do Senhor, mas eu ganhei almas para ti, mas eu tive lá na terra muitas igrejas, eu tive muitos templos lá na terra, mas Jesus Cristo, aleluia, como ressurreto que Ele é, julgará sobre a sua palavra aquele que não andou nela, julgará sobre a sua palavra aquele que não andou, aleluia, no seu espírito, julgará sobre a sua palavra aquele que não viveu, aleluia, sobre a sua palavra, aleluia, porque Ele não voltará atrás em sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos na Bíblia Sagrada o que é bem fácil entender: o amor sobrenatural de Deus. O amor de Deus é uma coisa inconfundível. O amor de Deus é uma coisa, aleluia, que o homem não pode querer, aleluia, estar acima deste amor. O homem não pode querer estar acima da misericórdia de Deus, porque o amor de Deus é algo tão sobrenatural, é a salvação que o homem não merece, aleluia. E eu digo sem medo de errar: nenhum ser humano, nenhum homem nesta terra, nenhuma mulher nesta terra, nenhum jovem nesta terra, nenhuma criança, ao seu entendimento nesta terra, ele pode ser salvo se não for pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
Senhor, ao tomar o altar aqui do Senhor, aleluia, ele queira ou ele diga: eu sou santo. Se a graça e a misericórdia e o amor de Deus não estiver sobre a nossa vida, a palavra de Deus diz, e o Senhor diz, não há salvação para o homem. Não há salvação, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nosso Deus, quando ele olhou dos céus para a terra, ele não viu nenhum justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante é o que eu sempre digo, João, quando Jesus Cristo pediu para João batizá-lo ali nas águas do Rio Jordão, Jesus disse para ele: tu vens a mim para te batizar, mas quem precisa de ser batizado sou eu, porque eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Entenda bem, João era um homem santo. João estava anunciando a chegada de Jesus Cristo, e ele próprio, quando pregava, ele dizia: olha, eu estou batizando vocês nas águas, mas vem um após mim que vai nos batizar com fogo, do qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Amém. Nós hoje, na realidade, pregaríamos assim, que não somos dignos de desatar as sandálias de João, nem a sandália de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, nem a sandália do profeta Isaías, que anunciou essa salvação tão gloriosa. Amém. E de nenhum outro profeta, e de nenhum patriarca, como nós vemos na história. Mas existem hoje homens nos nossos dias que se acham que são mais santos do que Noé, acham que são mais santos do que Moisés, acham que são mais santos do que Abraão, e até estão achando que são mais santos do que Jesus. Até estão se colocando em um alto nível de santidade, mais alto do que Jesus, porque até aquilo que Jesus não condenou, eles estão condenando. É verdade. Estão condenando até aquilo que Jesus não condenou, porque acham que estão num grau de santidade acima de Jesus. É verdade. Nós não encontramos isso em Jesus. Nós encontramos um Jesus que, quando a lei dizia mata, ele chegava e dizia viva, porque eu vim para trazer vida. Amém. Glória a Deus. Nós encontramos um homem, aleluia, em Jesus Cristo, que quando alguém dizia está condenado, ele chegava e dizia está liberto, porque eu vim para libertar. Amém. Glória a Deus. Nós encontramos em Jesus Cristo uma pessoa que, quando todos viravam as costas para alguém e dizia esta pessoa não é digna, Jesus chegava e dizia tu és digno, porque eu vim para te fazer digno. Glória a Deus. E se nós olhar para a nossa história, nós estamos aqui hoje porque este mesmo Jesus, quando alguém olhou para nós e disse é condenado, ele chegou e disse está livre, está liberto, porque o meu sangue purifica do pecado, o meu sangue liberta, o meu sangue transforma, o meu sangue veio ser derramado para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que quando as cadeias se fecharam sobre nós, ele chegou e abriu as portas das cadeias, trazendo a libertação. Glória a Deus. É verdade. Quando a condenação estava sobre nós, quando o adversário da nossa alma, quando Satanás, o diabo, bradava que a humanidade estava condenada, Jesus Cristo veio trazer vida e salvação. Glória a Deus. Naquela cruz do Calvário, É verdade. derramando o seu sangue naquela cruz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos um Deus tremendo pela sua palavra, um Deus que há um tempo antes da salvação ser pela graça, ele veio a este mundo e os homens colocaram a lei
Porque a lei veio sobre eles, mas eles não puderam seguir a lei para a salvação. Amém. Glória a Deus. É verdade. Uma lei que o próprio homem entrava em contradição. Uma lei que o próprio homem se condenava a si mesmo. Deus os deixou em prova para que eles pudessem entender que eles não conseguiriam a santidade sem Jesus Cristo. Meu Deus. Eles não conseguiriam a salvação se não fosse pela graça. E Deus. O próprio homem se condenava a si mesmo. Mas quando Jesus Cristo veio, louvado seja o nome do Senhor, com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, de mãos estendidas naquela cruz, olhando para mim e para você, levantou os olhos ao Pai e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor. E se você estar aqui nesta noite, é porque o amor de Deus te alcançou, a misericórdia de Deus te alcançou, a graça de Deus te alcançou, o favor de Deus que você não merece, que eu não mereço, te alcançou e me alcançou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela mulher, quando fora levada por aqueles homens até a presença de Jesus, e todos aqueles homens estavam com pedras em suas mãos, chegaram até Jesus e disse: olha, mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério e a lei manda matar apedrejada. E Jesus estava de cabeça baixa escrevendo naquela areia. E eles voltaram a chamar a sua atenção e dizer: mestre, a lei manda apedrejar, e tu que tu diz a este respeito? E Jesus levantou a sua cabeça, olhando para eles, disse: aquele que não tem pecado, atire nela a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atire nela a primeira pedra. E a palavra de Deus fala que um a um foi se retirando e todos deixaram aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, quantas pessoas estão aí com pedras na mão apedrejando, quantas pessoas estão condenando, quantas pessoas estão querendo matar, mas Jesus Cristo, Ele pergunta ainda hoje: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Paulo disse: quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Uma coisa que você não deve nunca é deixar a Jesus Cristo, mas entender que sem Jesus Cristo você perece. Entender que sem Jesus Cristo não há vida, porque Ele é a fonte das águas vivas. Amém. Na tua fraqueza, no teu erro, no teu pecado, seja qual for a condição, não deixe que o diabo venha até você, não deixe que ele te aponte, não deixe que ele diga para você que você não é digno, aleluia, mas olhe para Jesus, porque Jesus é o teu advogado. Jesus está olhando para você, e quando você clamar por Ele, reconhecer diante dEle e dizer para Ele: Jesus, eu preciso de Ti cada dia, eu preciso de Ti a cada momento da minha vida, o Senhor Jesus Cristo vai estar te sustentando na sua fraqueza. Ele vai estar te segurando pela tua mão, e nenhum mal poderá tocar em você. Glória a Deus. Pois o salmista Davi, no Salmo 91, ele diz que nenhuma seta maligna vai tocar em sua vida, nenhuma praga vai chegar à tua tenda. Amém. Nenhum demônio vai tocar em tua vida, porque Jesus Cristo não vai permitir que isso aconteça. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 vão cair à tua direita, mas tu, porém, não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás
a recompensa dos ímpios. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Entenda que Jesus Cristo te ama. Então somente entenda que Jesus Cristo te ama. E se você não pode fazer nada por Jesus, então somente faça o que fez aquela mulher pecadora. Chore nos pés de Jesus. Chore nos pés de Jesus. Chore nos pés de Jesus. Então somente se você não pode fazer nada por Ele, se você não pode cantar porque não se acha digno, se você não pode fazer nada porque você não se acha digno, eu quero dizer para você que aquela mulher, quando entrou na casa daqueles discípulos aonde Jesus estava, ela se entrou ali se sentindo tão indignamente, e ela ao entrar, eu acredito, ela não olhou para aqueles que ali estavam, ela não teve coragem de levantar a sua cabeça e olhar para os discípulos que estavam ali. Tão somente eu acredito que também ela pode não ter coragem, não ter tido coragem de olhar no rosto de Jesus, mas ela chegou ali de cabeça baixa e prostrou-se aos pés de Jesus e chorava aos seus pés e enxugava-lhes com os cabelos as suas lágrimas. Desperta a nossa atenção quando aqueles discípulos arrazoavam entre si e pensavam maliciosamente, dizendo: se ele soubesse quem era esta mulher, ele não deixaria que ela se prostrasse aos pés dele. E Jesus, que conhece o coração dos exaltados, logo olhou e disse: Pedro, eu entrei aqui, tu não me deste água para lavar os pés. Esta mulher, porém, desde que entrei, ela está molhando e lavando meus pés com as suas lágrimas. Tu não enxugaste os meus pés, mas e não me deste óleo para passar nos meus pés, mas ela enxuga com os seus cabelos os meus pés. Pedro, eu não vim para os bons, eu vim para salvar aquele que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos ainda se acham nesta condição? Quantos que até mesmo dizem assim hoje, usando o culto de igreja, e dizem para a igreja na qual, aleluia, muitas vezes ele está arrebanhando, e dizem dessa forma: não saúda o irmão daquela igreja que você vai para o inferno. Não dê a paz do Senhor para aquele irmão que está no pecado, porque você vai para o inferno. Não conhece a Jesus, não tem o amor de Deus na sua vida, não sabe, não nasceu de novo e não tem Jesus Cristo na sua vida. Quantos estão ensinando a sua igreja dizendo: não misture com aquele povo porque você não vai para o céu? Mas eu não acho que Jesus Cristo tem um céu preparado só para eles. Eu não acho que Jesus Cristo tem um céu preparado somente para os homens de paletó e gravata. Eu não acho que Jesus Cristo preparou um céu somente para aqueles que se acham em posição alta e condições melhores do que os outros. Mas eu acho que Jesus Cristo continua olhando para aqueles que estão na prostituição. Que Jesus Cristo ainda está olhando para aquele que está nas drogas. Que Jesus Cristo ainda está olhando para aquele irmão que está fraco na fé, mas que vem para a igreja buscar a misericórdia do Senhor. E Jesus Cristo ainda está olhando para aquela alma, aleluia, que está ferida pelo pecado, para aquela alma que está machucada pelo pecado e que necessita de angústia de Jesus Cristo, porque está angustiada, chorando, gemendo e padecendo. E que Jesus Cristo quer enxugar essas lágrimas. Glória a Deus. Quem sabe, muitas das vezes, tem pessoas que têm até mesmo perdido a esperança. Tem pessoas que até mesmo perdeu a esperança de salvação, porque muitas vezes alguém tem colocado uma dificuldade tão grande para que essa pessoa possa ser salva, que essa pessoa acha: eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir a salvação. E acaba perdendo e jogando a sua salvação fora. Acaba jogando a sua salvação fora.
Porque muitos estão aí dizendo, só estão faltando dizer que para você morar no céu você tem que virar um anjo. Tem que virar um anjo. Não. O Salmo 15 é bem claro em dizer quem é que vai entrar nos céus. Portanto, se alguém querer te afrontar, se alguém querer dizer para você que só vai morar no céu que é santo, Glória a Deus. se alguém disser para você, olha, para você morar no céu, você tem que ser santo. Você tem que ser santo. Mas o salmista aqui, no Salmos 15, ele dá a resposta para você responder. Ele pergunta, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E a resposta é, aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e do coração fala a verdade, aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta, aquele cujos olhos são repobres e desprezados, mas que honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente, quem faz essas coisas nunca será abalado. Aqui está a resposta de quem vai morar no céu. Para mim morar no céu, irmãos, eu não preciso entrar num paletó e numa gravata, pegar uma Bíblia Sagrada, olhar para o irmão que muitas vezes está passando por uma fraqueza espiritual e dizer para ele, irmão, você vai para o inferno. Porque a partir do momento que eu falar isso, eu já tomei o lugar de Jesus. Eu já tomei o lugar de Jesus. Porque nem ele, sendo ele no direito de dizer esta palavra, ele nunca disse isto. Jesus nunca condenou ninguém, nem o pecador, nem o mais miserável pecador ele condenou. Mas ele abriu as suas mãos e os seus braços para salvar a todos. Graças a Deus por essa salvação. Que Deus abençoe. O Espírito Santo prossiga falando em cada coração. Glória a Deus.